Olá, muito bom dia para a nossa audiência, pessoal aqui do Desacato. Eu queria fazer um relato aqui muito pessoal, tá? De como duas imagens me atingiram profundamente nessa semana. Que foi, primeiro, a imagem daqueles médicos e paramédicos em Gaza, né, que foram assassinados, foram encontrados, na verdade, né? Foram encontrados 14 corpos, entre elas médicos e socorristas, que foram mortos a tiro pelo exército israelense há uma semana em ataques às ambulâncias no sul da faixa de Gaza. Aquilo me chocou profundamente, mas pior do que isso ainda, né, foi a imagem, vídeo daquela criança chorando e filmando os corpos, né, de palestinos sendo jogados ao alto numa explosão. Eu nunca vi nada que me impressionasse tanto. Eu não me lembro de ter visto nada que me marcasse tanto. E me pergunto se isso algum dia vai sair, essa imagem vai sair da minha cabeça. Tenho a impressão que não. A impressão que essas imagens vão me marcar profundamente. E aí a gente fica se perguntando, que tem um mínimo de bom senso, como é que podem tantos governos serem cúmplices desse verdadeiro genocídio, dessa verdadeira atrocidade que estão sendo cometidas pelas pessoas, pelo exército israelense, com apoio de tantas nações, e até mesmo, né, de quanto a mídia, ou as mídias em geral, não falo só da mídia daqui, você tem nos Estados Unidos, tem na Europa, né, disseminam uma ideia de que realmente o que Israel está fazendo em Gaza seja combater terroristas ou, né, alguma coisa assim, ou se defender de alguma coisa. Pelo estado que está Gaza, não há nenhuma possibilidade do Hamas se reorganizar como força que possa, de alguma maneira, atingir Israel. As imagens são de terra devastada. E se a guerra continua além disso, para mim é claro o propósito de um genocídio, que os israelenses querem literalmente acabar com os palestinos. Isso vai assassinato de crianças e, né, mulheres, todo tipo de gente que a gente possa imaginar. Isso por si só já é um choque, mas a imagem de ver aqueles corpos palestinos sendo jogados ao alto por uma explosão é uma coisa que eu acho que jamais eu vou esquecer. Bom, queria falar isso, mas o assunto da coluna é outro. Vem um pouco na esteira daquela série da Netflix, qual muito já se falou, que é a Adolescência. Eu assisti a série, né? Eu não vou aqui fazer comentários sobre ela, mas eu quero trazer aqui um pequeno retrato de como essas coisas que são relatadas ali estão muito próximas e a gente não se dá conta, né? Caiu na minha mão, por acaso, uma reportagem feita pelo Núcleo Jornalismo em parceria com as Minas, né, que revela como o algoritmo do TikTok, tá, expõe meninos a discursos misóginos. É sobre isso, o que os meninos estão vendo no TikTok. E aí, para nossa surpresa, aparecem coisas assim. Opa, peraí. Tem um resumo aqui. Desculpa, vamos lá. Eles criaram 2 perfis fictícios no TikTok, tá? João, nascido em 2009, e Caio, nascido em 2010. À medida que os perfis de João e Caio interagiam com postagens motivacionais e religiosas, eles passaram a ser expostos a conteúdos de extrema-direita, desinformação política e discursos que reforçam estereótipos de gênero. Primeiro, os perfis receberam vídeos sobre sonegação de impostos, exaltando figuras como Neymar, né, e promovendo igrejas evangélicas. Depois apareceram postagens de motivação de autoajuda, seguidas por conteúdos policiais, até o surgimento de vídeos sobre o valor do homem e outras ideologias misóginas que pregam a submissão feminina e falam mal de mulheres e pregam o desprezo e o ódio até elas. Para quem não sabe, o TikTok ele tem uma espécie de feed, né? Que você fica ali, ele fica rolando. Então, esses conteúdos são entregues diariamente e cada vez mais. Quanto mais você assiste os algoritmos, quanto mais você vê um conteúdo desse,
ou até interage, se interessa por coisas que aparentemente são inocentes, mas o TikTok vai entregando isso. E a coisa é mais grave. Por exemplo, Renato de 38, Renato 38, nome utilizado por Renato Amoedo, é uma figura frequente no feed. Perfil fictício do João, de 15 anos. Algumas das frases mais virais do influenciador incluem: não espero amor de minha mulher, eu só espero que ela me honre e obedeça. A capacidade de uma mulher ser fiel é reduzida a cada homem que toca nela. Já no perfil do Caio, de 14 anos, foram encontrados principalmente conteúdos de criação que são ou foram policiais, como Diego Corrêa, conhecido como Soldado Corrêa. O vídeo em que Diego ameaça um usuário da rede foi mostrado ao nosso perfil sem qualquer tarja de contexto da plataforma. Em nenhum momento, o TikTok impediu acesso a discursos ou imagens violentas que foram recomendadas na página para menores de 18 anos. E aí tem um dado impressionante, né? Dados da SaferNet confirmam que o potencial misógino da plataforma TikTok está entre os 10 domínios mais denunciados no mundo por violência ou discriminação contra mulheres desde 2020, ocupando o primeiro lugar entre 2021 e 2022. Vamos entender isso. Ele está atrás de YouTube, Xvideos, XCOM, Instagram, Google e Facebook. Então, é engraçado porque eu nunca tive interesse no TikTok, na verdade, mas sei que muita gente usa, que é muito fácil, assim, que é um tipo de distração muito fácil, que ele fica te mostrando vídeos dos mais diversos, sem conteúdos, e parece que aparentemente você pode gostar ou não, né? E aí isso vai determinando o que o algoritmo vai te mostrar. Mas como uma coisa que parecia tão inocente, que parece que no começo o grande boom do TikTok era as dancinhas, que todo mundo ficava vendo, e confesso que quando eu tomei conhecimento com a plataforma, eu falei, não vou perder meu tempo vendo dancinha, né? Então, é meio assustador com uma plataforma que não tem nenhuma regulação. A plataforma está sob investigação desde novembro de 2024 pela Autoridade Nacional de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Pela funcionalidade do feed sem cadastro, quer dizer, você mesmo que não se cadastre no TikTok, ele fica te mostrando, né? Permite aos usuários verem vídeos sem criar um perfil. Isso também é um perigo. Essa função pode colocar em risco a proteção digital de menores de 18 anos. Então, você não precisa estar inscrito para poder ver as barbaridades que acontecem ali. A reportagem completa está numa página asmina.com.br. Eu recomendo todo mundo que leia, porque ela é muito reveladora de como essas coisas estão tão próximas da gente, né? Através de conteúdos que a gente imaginava completamente não perigosos, né? Até ingênuos, num certo sentido, e como hoje as redes estão sendo, infelizmente, todas as redes dominadas por esse tipo de conteúdo, misógino, violento. Eu acho que todos se lembram também um pouco, acho que domingo, se não me engano, o Fantástico mostrou uma matéria, novamente, sobre o Discord, que era aquela plataforma que foi usada inicialmente para as pessoas que jogavam, e aí você criava salas, etc. E isso é um perigo, que você cria salas privadas sem nenhum monitoramento nem nada, onde começam a acontecer ataques às meninas muito graves, que começam com eventuais trocas de foto, nudes, e aí as pessoas passam a ser chantageadas a fazerem coisas horríveis, né? Como se expor numa sala para um bando de pessoas que ela não sabe quem é, como, inclusive, se auto-infligir ferimentos, etc. E tudo isso é visto por uma sala de pessoas que ninguém sabe quem é, e as meninas ficam prisioneiras desse tipo de coisa, elas se sentem literalmente sequestradas. É o que a gente chama de violência virtual, né? Então, é importante a gente ficar atento para isso, porque que bom que teve uma série com um adolescente, mas esses avisos vêm sendo dados há muito tempo, né? Essa história do Discord, se eu não me engano, teve uma matéria no Fantástico 2, 3 anos atrás. Se eu não me engano, foi através da sala do Discord que aconteceu algumas tragédias, assim, e foram descobertas alguns sequestros de meninas, né? Hoje temos o Ministério Público atuando nisso, graças a Deus, mas é uma coisa que eu acho que todos nós devemos prestar atenção. Então,
vale aqui repetir uma coisa que tem sido dita por 1 milhão de especialistas. Muito cuidado sobre em que momento você vai permitir que seus filhos tenham acesso a um celular, né? Então, o que é dito é que crianças de 6 a 3 anos só podem ter acesso monitoradas, ou seja, para fazerem conteúdos didáticos, etc., sempre na presença do adulto. De 16 anos em diante, isso deve ser constantemente monitorado, nem que seja uma conversa dos pais, uma vez por semana, com o adolescente, para tentar entender o que ele está vendo, o que está sendo, ou até medidas mais extremas. Vem cá, me dá, deixa eu ver o teu celular, né? E de 16 anos, segundo a lei, as pessoas são independentes e podem acessar o que quiser. Mas, ainda assim, a gente está vendo que esses conteúdos não são próprios para ninguém, em nenhuma idade, né? Então, por exemplo, mesmo para... E a gente tem visto isso, né? Mesmo para pessoa que tem... pessoas que não são jovens, né? Que não são tão vulneráveis, a sociedade produziu gente tão vulnerável a aceitar determinadas coisas e achar que isso é normal, baseado numa normalidade estúpida, né? Que pessoas muito mais velhas são capazes de se entregar a esse tipo de coisa. Então, perigo dessa coisa da internet que me deixa muito assustado. Bom, gente, é isso, né? Boa semana para todos. Não foi uma coluna exatamente com boas notícias, mas a gente espera que o mundo melhore um pouquinho, que a gente possa trazer coisas mais positivas nas próximas colunas. Um beijo para todos, boa semana para vocês e nos vemos por aí.